Oi, meu nome é Scarlett e eu vou apresentar para vocês o que é o modelo relacional, também conhecido como modelo de dados representativo. Bom, é um modelo de dados representativo adequado a ser um modelo subjacente de um SGBD, que é o Sistema Geracional de Banco de Dados. Todos os dados desse modelo estão armazenados em tabelas, ou seja, em relações, se você for falar matematicamente, e toda a sua definição é teórica e baseada na lógica de predicados na teoria dos conjuntos. Seu modelo de dados se baseia em lógica e na teoria dos conjuntos, como eu já falei, e ele é baseado em dois conceitos também, que é o conceito de entidade, que é um elemento caracterizado pelos dados que são recolhidos na sua identificação. E na construção da tabela são identificados os dados da entidade e seus atributos, que eu vou falar mais pra frente. E também é o conceito de relações, que determina o modelo como cada registro de cada tabela se associa ao registro de outras tabelas. Bom, a linguagem padrão é o SQL, que ela é remanescente do modelo matemático e é uma linguagem antiga e muito popular, e que qualquer outra linguagem de banco de dados, ela é a mais utilizada e ainda é muito utilizada atualmente, mesmo sendo bem antiga. Todos os dados são representados com relações matemáticas em um subconjunto de produtos cartesiano de N conjuntos. Eu vou mostrar mais pra frente no exemplo. Os princípios básicos do modelo relacional é o princípio da informação, ou seja, toda informação é representada por valores em relações. Assim, elas não são relacionadas uma com a outra em nenhum momento do projeto. Agora um pouco sobre a história. Foi criado por Edgar Frank Code em 1970 e foi o primeiro banco de dados descrito teoricamente. Subsequentemente, ele foi mantido e aprimorado por Chris e Hug em um modelo geral de dados. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o modelo de entidade de relacionamento, modelo ER ou MER. Bom, o que é? Ele descreve os dados, é um modelo para descrever os dados ou aspectos de informação de um domínio de negócios ou seus requisitos de processo de uma maneira abstrata, que uma última análise se representa a ser implementado em um banco de dados. E é como um banco de dados relacional, que relaciona o assunto anterior, que é o modelo relacional, e esse é o método. Os principais são as entidades, ou seja, são várias entidades e elas se relacionam entre si, e os atributos dela vêm embaixo descritos e são armazenados em bancos de dados. É de maneira sistemática de descrever e define um processo de negócios. Armazena dados em tabelas, então as próprias tabelas representam as entidades e os diagramas criados por elas, representados graficamente, são chamados de diagramas de entidade relacionado. Um pouco sobre a história. Foi desenvolvido por Peter e publicado em um artigo em 1976. Porém, já havia ideias antes da criação, já havia ideias sobre esse modelo. E, bom, é isso sobre a história. E agora é um exemplo. Bom, como vocês podem ver no exemplo, o processo é modelado como componentes, que são as entidades, e são ligadas umas às outras por relacionamentos, que expressam a dependência existente entre elas. Ou seja, elas têm vários tipos de relacionamento. Pode ser o relacionamento N por N, quando tem mais de uma relação. Um por um, quando elas só se relacionam entre si, aquelas entidades. E um por N, quando de um lado tem várias relações de um lado para o outro, mas de outro lado só tem uma relação para o outro. E, bom, é isso. As entidades são representadas em retângulos. E os triângulos, acho que são triângulos, acho que losangos, são as relações entre elas, que é uma palavra que relaciona as duas. E elas podem ter vários atributos. Esses atributos não foram mostrados na imagem, mas elas ficam embaixo dos retângulos
os atributos escritos. E é isso. Obrigada.